de volta aqui hoje para sempre estar te lembrando que você pode. E hoje aqui com o Thiago. Gente, que prazer. Primeiramente, muito obrigado, Thiago, por tirar seu tempo. Gente, um empresário, tem mais de 4 empresas e crescendo aí cada dia. Empreendedor, tirar o tempo dele para estar aqui com a gente, contar pra gente essa história de sucesso, que eu tenho certeza que vai trazer muita coisa para você que está nos ouvindo. Obrigado. O prazer é meu, na verdade, estar com essas duas divas, vamos dizer assim, sabe? Empresárias também, inteligentíssimas. Eu admiro muito vocês já sabem disso. Obrigada. Tá? E assim, o prazer é todo meu. Legal. Então vamos contar um pouquinho dessa história. Como tudo começou. Thiago, você veio pra cá, com quantos anos? Foi fácil? Legal. Conta pra nós. Beleza, vamos começar do começo, tá? Bem, eu sou paraibano, de João Pessoa, vivi minha vida praticamente toda lá antes de vir pra cá. Sempre fui esportista, sou ex-atleta de natação, participei de Nationals lá no Brasil. Por isso que você viu, né? Que legal! Natação. Tipo, assim, eu não treinava, eu era atleta mesmo, sabe? E, tipo, só um parênteses desse negócio de atleta, é ruim quando você para assim, você tem que consumir uma taxa de calorias muito grande. Muito, é verdade. 4.000, 5.000 calorias fácil. E ir embora na piscina. Quando você para de treinar, você continua comendo. E você é super alto, né? Continua comendo, mas não queima 4.000 calorias. Apareceu reservas aqui, tô mais recheado agora. Tô cheio de reserva aqui, tipo. Mas enfim. E eu vim pra cá, tive uma frustração lá no Brasil, tipo, negócio de vestibular e tudo, eu tava estudando. Então você era super jovem? Eu era jovem. Eu vim pra cá com 21 para 22 anos, tá? Eu fazia fisioterapia no Brasil, não gostei, fui prestar vestibular pra medicina, não passei, sabe? Aí, não vou querer estudar mais não, vou tentar a vida lá nos Estados Unidos. Inicialmente era pra estudar inglês, aprender inglês, eu não falava inglês nada. Tá? E, obviamente, se conseguisse ficar, ficava. E foi o que aconteceu. Peguei meu visto de estudante, comecei a gostar da vida aqui. Veio pra Orlando, né? Pra Orlando. Nunca tinha Direto trabalhado no Brasil, sabe? Assim, o meu primeiro emprego, assim mesmo, aqui, sabe? E foi quando realmente a gente começou a ver, a botar um pouco sentir o taste do capitalismo na boca, tipo assim... Tipo, o gostinho do capitalismo, gente. Exato. E sem nenhum viés aqui político, mas assim, eu comecei a sentir e falar, não, eu consigo fazer as coisas, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Tipo assim, depende mais de você. Isso, eu comecei a ver isso. Então, querendo ou não, trabalhava cedo, sabe? E depois, no começo, 2 dias na semana, eu ia fazer a aula de inglês na escola, sabe? E, assim, eu fui começando e fui crescendo nesse daí. Sabe uma coisa que eu acho interessante e que trouxe uma coisa agora, uma ficha caiu aqui? Como que o esporte ajuda as pessoas a terem disciplina. Mas é verdade. Tá? Porque com certeza, olha só, você deixou a faculdade, veio pra cá, super novo, mas ele já tinha, olha, ele falou ali, ele trabalhava e os outros 2 dias ele ia fazer o quê? Estudar. Isso é disciplina. Isso é você entender que você precisa, né, de ter algumas atitudes, de ter essa educação, de ter esse costume, esse hábito de fazer as coisas acontecerem. E isso vem muito do esporte. E assim, você nota isso mesmo em mim. Eu percebo isso. Inclusive, enfim, deixa eu falar um pouquinho mais para o final, mas eu estou montando um material de treinamento, que eventualmente vai ser um livro, e eu estou pensando em colocar essas linhas de aprendizado onde eu trouxe isso daí. Que muito foi lá está na atrás. nossa infância, muito está no nosso... assim, onde a gente aprendeu nessa primeira infância e na adolescência. Inclusive, não sei se vocês já viram a Barbara Corcoran, ela tem um livro, um dos primeiros livros que eu li sobre real estate, e ela fala isso. O livro é todo focado em um evento da infância e adolescência dela, que ela traz para a vida executiva dela. A Corcoran, você sabe, ela foi vendida por bilhões, ela hoje é uma das Shark Tanks, na minha opinião, a favorita, sabe? E esse livro, ela traz isso. Tipo, ela traz aprendizados do passado que ela levou para a vida corporativa. Uau! Sabe? E você, depois que você começou a trabalhar aqui, da onde veio essa alma de empreendedor? Isso daí foi uma longa história, tá? Tipo,
Então, assim, eu comecei a trabalhar numa empresa, tá? Que fazia camisa de serigrafia para essas gift shops aqui na região da Disney, sabe? Depois eu fui trabalhar com brick, fazendo calçada, com esses bloquetes, sabe? Não aguentei muito também, porque minhas costas... Alto, as minhas costas tinham problema de coluna já. Não. 15 dias foi o que foi o suficiente. Aí depois eu fui trabalhar, isso aqui é engraçado, eu fui trabalhar num shopping aqui chamado Point Orlando, na International Drive, que eu cuidava de um arara e de uma cacatua. E eu botava nas costas das pessoas para vender. Isso foi o primeiro ponto assim, que eu tive acesso à venda em si. Sabe? Tipo, a sua pergunta foi sobre empreendedorismo, vou chegar lá. Mas isso daí é uma coisa muito importante que, mais uma vez, eu trago para mim hoje, como vendedor. O primeiro contato que eu tive com venda foi vendendo foto de pessoas que estavam transitando lá, passando pelo corredor do shopping, sabe? Um shopping aberto, um mall aberto. E eu abordava eles para tentar vender uma foto com eles. Olha para você ver. Sabe? Você vê nos malls aqui, o pessoal vende tudo. Mala, perfume. Eu vendia foto com um passarinho. E que era engraçado, isso eu falo para todo mundo, quando eu comecei a trabalhar com isso, o passarinho falava mais inglês do que eu. E eu tinha esse problema. No meu primeiro dia de trabalho, eu fui com a colinha. Sabe? Eu fui com a colinha, tipo, eram três frases, tipo, do you wanna hold the bird? Tipo, se você quer segurar o pássaro. Tipo, do you wanna take a picture with the bird? Tipo, is the knowledge a picture? Você quer segurar o pássaro, você quer tirar uma foto com o pássaro. É 10 dólares. A foto é $10. A foto custa 10 Era o que eu sabia. Tipo, isso sempre Mas teve a coragem de começar e fazer. Não, mas isso é que é legal, sabe? Tipo, naqueles momentos, hoje a gente pensa, putz, a gente tem família, tá bem assim financeiramente e tudo, mas isso sempre vem na minha cabeça, sabe? Tipo, naquela época, eu andava de ônibus, eu ia pegar ônibus todo dia. Você sabe aqui, quem morou em Orlando sabe. Ônibus, o transporte público aqui é uma porcaria. É horrível. Ele não funciona, é horrível, demora muito, sabe? Ou durante 8 meses, eu precisei pegar ônibus aqui que eu não tinha dinheiro para comprar um carro. Sabe? Tipo, e não era nem só, assim, eu até conseguiria comprar o carro, o difícil era manter um carro, porque tem seguro, tem tudo isso que envolvia, então eu não fazia dinheiro para isso, sabe? E, tipo, nesse momento, assim, nesses, vamos dizer, lowest point da nossa vida, os momentos que a gente estava mais baixos da nossa vida. A gente estava mais, assim, hoje, com a nossa mentalidade de hoje, mas iniciando, nunca passava para sua cabeça, você não vai conseguir, você não pode, você só tem pensamento positivo nessa época. Eu gravei um vídeo sobre isso essa semana, não sei se lançaram ainda, exatamente sobre isso, porque os pensamentos negativos, eles vão te dar uma vida negativa. Exato. Pensamento de medo, de derrota, eu não vou conseguir. Então, os pensamentos positivos, eu vou conseguir, eu posso, eu consigo. Isso te traz vida, isso te traz esperança, isso te traz ânimo. E o maior problema das pessoas hoje em dia, o maior problema das pessoas é isso, é porque não sabem controlar as suas mentes e deixam que esses pensamentos negativos fiquem ali. Ele não pensava nisso, ele não pensava, eu não vou conseguir. A gente não pensava nisso. Você pensava nisso quando você estava lá? Eu não pensava nisso quando eu estava limpando casa, você quando eu estava, só pensa só no objetivo, você foca no resultado. Ele falou em resolver o problema. Você não foca no problema. Exatamente. E o que é legal nisso daí, tipo, recentemente agora, acho que uns 6 meses atrás, eu li um livro, o The Millionaire Mindset, sabe? Tipo, e a mente milionária. É o segredo da mente milionária. Exato. E eu fiz um treinamento baseado no livro. Justamente porque foi um momento onde os juros começaram a subir, o mercado começou a dar estava todo mundo assustado. E o pessoal não se amedronte. Exatamente. Não se amedronte. Isso daí é cíclico e vai acontecer. Tipo, agora, porque eu tive uma conversa com a Thalia semana passada, agora vai ser a hora que você vai trabalhar mais, sabe? Tipo, talvez você vai começar a ganhar menos um pouquinho, porque realmente com certeza. assim, o mercado mudou. Mas é a hora de estratizar, existe essa palavra? É a hora de estratizar o seu business. Se não existe, a partir de hoje existiu. Palavra nova. Webster, por favor, coloque estratizar. Ela vai mandar. Strategize em inglês. Fazer uma estratégia. É hora de não é a hora de você remodelar o seu business, né? E você pensar o que você pode fazer e criar estratégias para quando, né?
strategize. Eu não tenho ideia. Não tem problema, todo mundo já entendeu. Checa aí. Depois de 20 anos de América, vem isso daí. Aí você começa a esquecer o português, tá certo. Eu nem ligo. Olha, Mas eu é geralmente falo palavra que não existe aqui e eu continuo falando como nada aconteceu. Ela ainda, pelo menos, não sabe para. parar e ela sabe... Deixa o público tentar entender. Deixa eu pensar. Tipo, o pessoal vai pensar, porra, ela tá usando umas palavras muito difíceis, eu não tô conseguindo entender. Peraí, deixa eu ver se existe. Ela é muito inteligente. Vou pensar que são palavras super cultas, né? Uau! Nem Dicionário existe rico. no dicionário. Mas é voltando ao verdade. ponto, tipo, isso daí, assim, não passava pela minha cabeça. Sim. Sabe? Isso aqui é legal, entendeu? E hoje eu vendo isso, sabe? Isso me traz mais força, Porque sabe? a experiência de vida não E o que é tem engraçado, imagina só, tipo, eu sabia essas 3 frases, mas a gente tava lidando com animais. Imagina quando um animal... Eu posso falar cagava aqui? Não. Pode. Tá bem, então, deixa eu ver. Cagava. Imagina só quando um animal... Cagava na roupa da mulher. Meu Deus do céu. Cagava mesmo? É lógico. Claro, passarinho. Ele come. É Poxa, mas- rapidinho. Eles E não- acontecia muito assim? Muito. Meu do Deus, céu, que muito. vergonha. É, Imagina. Tipo, tem outras vezes, tipo, o passarinho... Nossa, tem um passarinho, o Blueberry, que era a arara grandona. Ela não podia ver um brinquinho desse aí, bonitinho como você, uma pérolazinha dessa aqui. Pequenininho. Ele ia comer a pérola. Mentira. Comia o negócio. E daí o inglês não chegava, né? O inglês só ia até os $10 pop. Eu tinha que gesticular. Ela não dava, tipo assim. E o pior dele, tem que esperar o bichinho passar pelo duto intestinal do passarinho pra pegar o negócio, né? Caraca, Não, meu. mais tarde eu volto aqui, não, beleza. Vai estar guardadinho, lavadinho lá. Caraca. Mas acontecia. Tipo, Uau. imagina lidar com essas situações. Não, sabe? era um E eu não pensava, challenge. eu não sou pago pra isso. Não pode pensar assim. Não. Entendeu? Então, não pode pensar Pensar assim. assim, Fazer mas o seu muitas trabalho com pessoas excelência. pensam. Lógico. Tipo, é capricho. Você tem que fazer com capricho. Exato. Tem uma definição do Cortella que é maravilhosa. Tipo, literalmente, assim, ele define o que é mediocridade. Tipo, ele fala assim, pô, o capricho é você fazer as coisas da melhor forma possível, com o que você tem, tá? Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exato. É isso aí. Fazer tudo o que pode nas condições que tem, enquanto você não tem condições melhores para ainda. fazer ainda. Porque Essa frase bateu no meu coração de um jeito, sabe? E eu carrego comigo. Tipo, tudo que for abaixo disso torna você inaceitável. medíocre. Sabe? Torna você medíocre. Você tem que fazer o melhor. Segredo Faça o do melhor. sucesso. Faça Mais o um melhor. segredo pro sucesso. Faça o melhor. Isso bateu na minha cabeça, tipo, pô, se o meu coração não, eu tenho que adotar isso daí. Eu vou fazer um quadro e botar no meu escritório, pra todo mundo ver isso. Sabe? Tipo, e aquela coisa, quando eu olho pra trás, e, caramba, o tempo que eu entregava pizza, que eu vou chegar lá também, tem outras histórias engraçadas, sabe? Mas assim, eu fazia tudo com capricho. Por isso que o pessoal gostava de mim. Excelência, Sabe? né? Fazer as coisas com excelência, Tipo, com certeza E traz era resultados. sorridente o tempo inteiro, sabe? Sempre sorrindo, sempre gostando. Tipo, e eu nunca tinha trabalhado com vendas na minha vida, sabe? Eu abordava pessoas, sabe? Imagina só, eu pegava no braço do pessoal, tipo, botava no ombro, ou às vezes o pessoal já jogava o passarinho nas costas das pessoas, sabe? Tipo, imagina só aqui nos Estados Unidos, entendeu? E sem Tipo, falar você não pode inglês, tocar isso nas que é pessoas. pior. Já jogava. E foi assim que você aprendeu a amar vendas. Daí você sabia exato. já que você queria fazer algo melhor. Sim. Foi assim que eu comecei a ver, porque, tipo, eu ganhava comissão. Entendi. Eu tinha o meu salário básicozinho, acho que era $7 a hora, naquela época, tipo, há 16 anos atrás, sabe? Mas eu ganhava 50 centavos por foto que eu vendia. Aí você entendeu que o seu esforço Trazia equals resultado. traz Exato. o dinheiro. Exato. Aí, tipo, eu conseguia melhorar a minha hora, vamos dizer. Tipo, a minha hora ia para $15 a hora, porque eu vendia muito. Entendi. Tipo, um dia que era ruim, tipo, eu ganhava menos. Então foi aí que eu comecei a ver o poder de você controlar o seu salário. Sabe? $7 a hora eu não pagava nada. Mas quando eu comecei a trabalhar por comissão, sabe? Tipo, falar, putz, eu tenho um controle sobre isso, assim. Se eu estiver bem, se eu fizer um bom trabalho, eu vou ganhar mais. É um Sabe? incentivo. Exato. Aí foi quando eu comecei a trabalhar entregando pizza.
sabe? Eu também fiz isso. Entreguei pizza também. Você já entregou pizza, amiga? Não. Já fiz de tudo aqui. Mas eu já limpei cinema também. Já limpei cinema de madrugada também. Já limpei, eu limpava funeral. Eu limpava funeral. Você é hardcore. Isso aí eu não fazia, não. Foi meu pior emprego. Eu acho que... é muito... Eu estacionei carro lá no aeroporto também. Tipo assim, era bem... Era um serviço que você não precisava pensar. Isso era horrível. Tipo, pegar porque carro, você gosta de ser desafiado no trabalho. Lógico, isso, enfim. Mas esses mais marcantes foi quando eu comecei a trabalhar no restaurante, sabe? Onde, assim, eu não tinha inglês suficiente para poder atender pessoas, sabe? Para pegar um telefone, para pegar uma ordem. Mas eu consegui entregar, eu sabia ler mapa. E não tinha GPS, pessoal. E aí que vem outras histórias maravilhosas. Eu já parei polícia na rua pra me ajudar a entregar. Já entregar pizza pra casa errada. Tipo, o pessoal batendo na porta assim, tua pizza chegou, eu não pedi pizza, você pediu. Me dá os $50. E batendo na porta, não pedi. Aí quando você vê o outro lado lá, amiga, é aqui. Gente, olha... Acontece. E me apelidavam de GPS na pizzaria, diga-se passagem, tá? Porque você era bom, ou porque você errava muito. No começo, eu entregava pizza errado. Tipo assim, teve uma história engraçada uma vez, eu já tava fazendo, mas no final das contas eu senti que o cara queria... Eu fui para um hotel, aqui alguns hotéis aqui no estado, aqui na região da Disney, não deixa o driver subir no quarto para entregar a pizza. A pessoa tem o que hóspede descer. tem que descer. Exato. Tudo, sabe? Tipo assim, eu tava com a ordem de 2 pizzas. Essa pizza, você sabe, né? Aquele cheiro maravilhoso, né? Tipo, inclusive meu carro não fedia, ele cheirava a pizza. Tá? Ele cheirava a pizza. Você abria a porta do carro, vinha aquele aroma. Olha a prova que ele gosta de comer mesmo, né? Porque pra mim é fede. Não, é delícia. Aquele cheirinho de gordura. Que horror. Engraçado que esse meu carro, o primeiro carro que eu tinha, era meio enferrujado embaixo, quando molhava, chovia de baixo pra cima. Aí era o cheiro de carpete molhado com a pizza. Que delícia. Carro que entra água no chão, eu já tive também. E lá no norte é pior ainda, porque você bota lá sal, neva. corrói o negócio. Nossa, lá é terrível. Mas... Ai, gente. As nossas histórias, gente. É tão gostoso lembrar, não é? Porque isso traz, assim... a gente viveu tudo isso. Isso é importante para nós hoje. A gente entende de onde a gente saiu. A gente enxerga tudo que, né? Tudo isso que a gente já... Todas essas milhas que a gente já caminhou. Tudo que a gente conquistou no caminho. E essas experiências ficam marcadas. E é muito bom relembrar isso tudo. Eu adoro, é engraçado. Mas na época a gente não ria, não. Aí eu chorava. Mas eu me divertia. Tinha isso hora que é que eu legal. chorava. E eu vou chegar a esse ponto também. Eu me divertia, sabe? Tanto é que chegou um tempo que, tipo, assim, logo no começo, que eu vou chegar lá também, tipo, caramba, velho. Assim, eu ganhava menos dinheiro naquela época, mas eu era mais alegre. Eu acordava cantando. É verdade. Tipo, isso obviamente. Hoje eu não tenho mais esse pensamento, já consegui entender isso. Entendeu. Mas bateu assim, caramba, é tanto Com problema. certeza. A conquista é muito perigoso, o sucesso é muito perigoso. Exato. Porque dizem que quando você chega, o segredo da alegria, da felicidade, é o progresso. Exato. É sempre estar progredindo. Se você tem uma meta, você chega naquela meta e aí você para ali, acabou a felicidade. Acabou. É o caminho. Você tem que curtir o caminho e sempre... Cheguei aqui, próximo, porque senão fica estagnado e aí acaba a alegria. Isso é muito perigoso. Mas a alegria é a mente, né? É a decisão que você faz de acordar todo dia e estar feliz com o que você tem no momento presente. Sim, mas porque se você também só focar no próximo, nunca é bom o suficiente. Sim, mas as pessoas... Exatamente. Você tem que estar feliz, você tem que focar mais no presente. Essa é realmente o segredo da alegria. Sim, mas a pessoa que está sempre... As pessoas que são... Como o Thiago, você, milhares de pessoas no mundo que está sempre, tipo, gosta de trabalhar. Eu não vejo eu ficar sem trabalhar. Acho que eu não consigo ficar sem trabalhar. Mas tem pessoas que são totalmente felizes sem mas depende fazer. Da personalidade. Exatamente. Essas pessoas que têm essa personalidade, tá sempre fazendo alguma coisa, se ficar parado sem fazer nada... Isso tudo tá ligado ao propósito das pessoas. Eu concordo. Tá tudo ligado ao propósito. Dependendo do seu propósito, enfim, você vai ver. Mas...
isso é legal, sabe? Porque, tipo, assim, hoje, eu vejo que naquela época lá, eu tinha o meu propósito de crescer e tudo, sabe? Mas eu fazia com alegria, fazia com capricho, entendeu? E, tipo, eu gostava... E era tudo uma diversão pra mim. É tudo uma diversão na época. Putz, caramba, eu tinha, sei lá, 24, 25 anos nessa época. Caramba. Tipo, não tinha problema, vamos dizer assim. Eu ganhava dinheiro suficiente pra pagar todas as contas, pagar minha baladinha, minha cervejinha, sabe? Ainda sobrava. Tipo, enquanto meus amigos no Brasil, tipo, estavam, sabe? Então, isso daí, assim, pô, eu acho que eu tô no caminho certo. Mas depois chegou outros momentos. Deixa eu só terminar de contar a história do bar lá, que eu fui entregar a pizza. O cara do bar falou, é aqui. Tipo, beleza, eu fui lá. Quanto é que é? Tipo, eu falei, não, é $50. Qual é seu nome? Aí ele deu aquela risadinha. Qual o nome que você quer que eu tenha? Não era pizza pra ele. Eu falei, ó, é $60. $60, me dá. Aumentei 10 conto depois. Aí, quando eu cheguei lá no escritório... Cadê a pizza do dono? Tipo, o cara me ligando. Thiago, o cara tá lá na frente, onde é que você tá? Já entreguei. Não, mas assim... Ganhou $10, foi né? consciente, foi uma brincadeira, tudo. Tipo, no final das contas, eles fizeram outra pizza, eu levei lá, o cara foi de graça. Tudo. Ganhou de graça. O cara ficou feliz que ganhou a pizza de graça. Lá do bar. Não, mas assim, coisinhas assim que era divertido, entendeu? Gostoso. Tipo, é engraçado. Mas agora que eu cheguei no ponto onde eu vou responder a primeira pergunta da Thalita. Como é que você começou a ser empreendedor? Foi bom. Tipo, isso aqui é legal. Eu tinha na época um roommate, o nome dele é Alisson, e ele tinha uma namorada que deu um CD pra ele de empreendedorismo, sabe? E obviamente, quando você trabalhava com pizzaria, tudo, você chegava... Quando você entrava dentro do seu carro para entregar a pizza, era só você mesmo, sabe? Você ia andando rápido, tudo, mas você botava uma música, sabe? E eu comecei a botar esse CD, que eram palestras. E eu comecei a escutar e falar. Ele falava muito sobre empreendedorismo. E foi quando despertou em mim o desejo de empreender. Sabe? Esse que foi o momento. Na época, inclusive, eu ia começar o curso de paramédico de corpo de bombeiros. Eu comecei o EMT, Emergency Medical Technician. Eu terminei a primeira fase que eu queria fazer para paramédico, mas no final do curso eu falei, caramba, terminar aqui, eu vou fazer essa prova do estado, eu vou conseguir um emprego. Meu inglês já estava muito bom nessa época já. E, tipo, eu vou começar a fazer... Eu vou pegar um empregozinho que eu vou ganhar, sei lá, 36, 38 mil por ano, que era mais ou menos o que eu estava ganhando na pizzaria. Um driver, com chips, com tudo incluído. Porque eu era um driver rápido. E eu comecei também, eu aprendia tudo, eu tinha... Tem esse problema, eu era esfomeado, eu sempre fui esfomeado. Por causa da natação, eu sempre tinha que fazer comida pra mim. Eu aprendi a fazer pizza, fiz tudo. O macarrão fez tudo, sabe? Então vivia Virou comendo. chefe também. Tipo, inclusive eu tenho que dar um agradecimento especial ao dono da pizzaria, porque me sustentou durante 6 anos. Eu só comia lá. Dieta base de carboidratos. Se eu cheguei onde eu cheguei por causa dele, tá, pessoal? Nunca passei fome na vida. Mas enfim. O extrazinho também é culpa dele, né? Tipo, o excesso também. Minha reserva dá tudo graças a ele. Tipo, eu tenho reserva até hoje. Mas, enfim. Eu comecei a ver isso daí. Aí foi quando eu terminei o curso de EMT. Falei, caramba, o que é que eu tô fazendo? Eu tô gastando tempo que eu não tenho, vamos dizer assim. Vou conseguir um emprego que eu tô ganhando mais ou menos do que eu tava fazendo, porque, tipo, o salário do driver era ruim. Mas eu ganhava muito tipo, eu era sorridente. Quando eu trabalhava de garçom também, nessa época eu intercalava, porque eu gostava de interagir com as pessoas, eu ganhava bastante, porque meus tipos geralmente eram acima da média. Entendi. Porque eu ia atender o pessoal, eu atendia com excelência. Sorridente, entendeu? Tipo, aí foi quando eu comecei, caramba, eu tô fazendo alguma coisa errada. Aí na época eu tinha um amigo que ele era bartender num restaurante chamado Bennigan's, é até conhecido, quebrou o restaurante, na verdade. E quando o restaurante fechou, ele pegou a licença dele de corretor e começou a fazer aluguel. Ele falou, Thiago, tira a licença que vai ser bom para você. Ser comunicativo, tudo. Eu fui lá e tirei. Foi bem, assim, intervalo de 3 meses, sabe? E eu tava meio frustrado com o negócio de EMT, do Corpo de Bombeiros. Aí eu tirei a licença, tudo, e comecei a trabalhar nisso, sabe? Eu cometi o erro
tremendo. E quando saiu minha licença, eu cheguei pro meu chefe, meu irmão, eu vou ficar rico. Eu não quero trabalhar mais com você, tá? Tipo, na pizzaria. Tipo, hoje é meu último dia. Como todo mundo acha que é fácil a nossa profissão, né? 3 meses depois... Você teve que arrumar um trabalho. Eu liguei pra ele, tem trabalho aí pra mim. Tá vendo? Cheguei de cabecinha baixa, tudo. E comecei porque, tipo, eu sempre falo pros corretores que começam, nunca desistam. Vocês têm tem o source of income, a sua fonte de dinheiro mesmo. De renda. Pra você pagar de renda, pra você pagar as suas contas. E você tem que ter um source de leads. É onde você vai trabalhar o seu second job. Tá? A sua segunda receita de dinheiro. Que foi o Kiyosaki fala muito isso. Você tem que ter o seu... Porque as pessoas cometem esse erro. Você sempre tem o seu trabalho. E as pessoas, quando precisam de dinheiro, eles buscam um part-time job. Um outro trabalho para complementar a renda. E foi o que eu fiz quando fui trabalhar estacionando o carro lá no estacionamento. Lá no aeroporto. Comum. Não, o que ele falava? Não, você tem que ter o seu main job, o seu principal trabalho, mas você vai trabalhar num part-time business. Sabe? Onde você vai conseguir crescer. Foi o que eu fiz. Comecei a trabalhar como corretor e ser corretor era ser part-time business. Durante o dia eu trabalhava de corretor e à noite eu ia para o restaurante. Quer trabalhar no seu próprio negócio, Exato. né? Aí eu parei um pouco mais de trabalhar como entregar pizza. Eu comecei a trabalhar mais, eu pedi mais shifts, mais trabalho como garçom, que eu interagi com as pessoas. Eu ia com o bolso cheio de cartão. Sabe? É uma boa. E você sabe que eu acho que com a tecnologia tudo isso ficou bem mais fácil, porque hoje tem Uber, tem Instacart. Então você pode ir lá, né? Você não tem schedule, não tem um horário para chegar, sair, que nem numa pizzaria. Então fica bem mais fácil de você fazer os dois. Exato. No meu tempo não tinha isso. Com certeza. Com certeza. Hoje, na verdade, um dos meus top producers, ele começou como corretagem e fazia DoorDash. É isso. Então, exatamente. Aí, tá vendo? É isso. Sabe? Para pagar as contas. Porque aí, se você tem um show em 3 horas da tarde, você não precisa fazer o DoorDash. É só você desligar o aplicativo, vai fazer o seu show, e depois, mostrar a casa, né? E depois volta para... Exato. É verdade. Isso Agora, é tremendo. Aí foi quando... então, juntando essas coisas aí, tipo, a minha frustração para ser paramédico Corpo Bombeiros. O CD que eu tava escutando, falando sobre empreendedorismo, sabe? E, tipo, eu entrando, tirando a minha licença de corretor... E que juntou essa triangulação aí e falou, não, vou investir em mim agora. Tá certo. Sabe? Aí foi quando eu trabalhava de corretor durante o dia e à noite como garçom, com o bolso cheio de cartões. Engraçado que, tipo, geralmente era um restaurante na frente da Disney e quando chegava uma família de brasileiros, ninguém queria atender, porque brasileiro não dava gorjeta. Sobrava pro Tiagão aqui. Sobrava pro Tiago. Aí obviamente, eu atendia com excelência sempre. Claro. Sabe? Dava um jeito deles me pagarem um tipzinho, tipo, eu falando da cultura daqui, obviamente. Mas eu sempre também falava sobre o real estate aqui. E era um tempo áureo, assim, tipo 2011, 2012, onde o dólar estava extremamente atrativo. A minha primeira casa eu vendi, o pessoal trouxe o dólar 1,60. Quando foi sua primeira casa? 2011? 2011. Olha, primeira que casa. Sucesso. 11 anos só no mercado. Exato. E, tipo assim, foi a primeira casa que eu vendi e eu fazia muito isso. Tipo, um cartão que eu distribuí na pizzaria me gerou vários leads. Me deu, assim, literalmente, muitas vendas. Clientes. Várias, né? Porque um indicando o outro, Foi assim que comecei a crescer. Você sabe que isso me diz, Thiago, que muitas pessoas esquecem na parte da venda. Você tem que estar, o que eu falo de inglês, out there. Você tem que sair e network. Não adianta você ficar esperando as vendas coisas virem. acontecerem. Nem se for para você ir no restaurante e dar o seu cartão para os clientes, mas você tem que se colocar numa posição onde você está na frente das pessoas. Sim. E é ótimo. E aí vocês conseguem ver que, tipo, toda aquela inibição que eu tinha quando eu comecei a quebrar esses paradigmas que eu tinha. Com o passarinho. Na abordagem de pessoas. Exato. Sim. Tipo, perdi a vergonha ali. Customer Service. Foi um treino. Exato. O Customer Service, eu comecei lá, na pizzaria, do mesmo jeito, onde, tipo, assim, ele pedia alguma coisa, uma pizza sem cebola. Eu ia lá e esquecia da cebola. O cara vinha, comia a cebola e reclamava de mim.
tinha que abordar esse negócio. Eu cometi um erro, eu assumi o erro. Tipo, amigo, vou mandar fazer. Desculpa, fica essa pizza aí, fica de graça se você quiser levar alguma coisa. Eu vou fazer uma sem cebola pra você. Sabe? Você consegue entender que é tudo um aprendizado. E você tem que tirar isso. Você tem que trazer. Tem aquela frase, né? Que ou você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. É isso. Ou você ganha ou você aprende. E eu acho assim, em todas as vendas, independente da maneira que for, pode ser a pior, a gente estava falando de loan novo, programa de loan novo, como está sendo difícil. Pode ser a pior experiência possível para o cliente. Se você está ali, você está comunicando, você está simplesmente falando, senhor, eu sei que essa pizza tem cebola, eu vou tirar, mas tá aqui. A gente faz isso até hoje, é uma lição maravilhosa, porque a gente faz isso até hoje, todos os dias. Nada é perfeito, sua companhia nunca vai ser perfeita, sempre vai ter problema, sempre a gente vai errar como ser humano, mas tá ali e falar, perdão, foi culpa nossa, nós vamos arrumar. Vamos resolver o problema. Exatamente. É assim que tem que fazer. E take responsibility, tá? Sempre puxa a responsabilidade para você. Exatamente. Tipo, eu como líder, sabe? Por exemplo, eu tenho uma construtora, sabe? Eu estava falando para você. Tá fazendo mais de 300 casas. 320 unidades hoje. Olha em andamento. Isso. Imagina só, assim, é muita coisa. São vários trades, entendeu? Vários trabalhadores. Dá problema direto. Todo dia é uma lista de problema que dá. Com certeza. Sabe? Tipo, mas aquela coisa, eu como líder, quando eu chego pro investidor, brother, aconteceu um erro, vai atrasar a tua casa. O cara solta os cachorros em você, sabe? Eu não chego pra minha equipe e, tipo, eu não quero achar um culpado. Tipo, eu nunca acho culpado. Eu quero que todo mundo junto resolva a porcaria do problema. A culpa é minha. Pro investidor, a culpa é minha. Tá? Eu vou ter que resolver aquele negócio ali, eu e ele, tudo. Às vezes, quando o problema escala, eu trago o meu sócio junto, que ele é o CEO da empresa, sabe? Ele que cuida de todo o operacional. Mas, assim, tudo eu tento matar comigo, sabe? E poder da autorresponsabilidade. Mais uma vez, exato. E isso daí eu aprendi, eu trago. Começou os primórdios mesmo, foi na pizzaria. Porque não adianta você falar para o cliente, olha, não, você não falou que não queria cebola. Você não falou isso. Você tem que sempre colocar a responsabilidade de você. Desculpa, lógico. Fui eu que entendi errado. Você tá vendo a diferença? Exato. Porque muita gente fala isso. Foi o produto que você colocou, exato. Não é assim? O que te deixa com raiva é a pessoa não tomar a responsabilidade. Exato. E diga-se de passagem, também assim, eu dei um exemplo da cebola aqui, sabe? Simplesmente falando que eu errei. Mas se eu, assim, tem outros chains lá dentro, lá do restaurante, no inline kitchen lá, que alguém pode ter errado. Posta a ordem errado. Enfim, naquela época, tipo, Adão, vou resolver isso agora. Não ficava brigando na frente do cliente. Eu ia lá atrás na cozinha, brother, alguém errou aqui, eu preciso de uma pizza sem cebola. Acabou. Se não fosse eu, entendeu? Então, assim, não importa o nível que você tá, o que você tá fazendo, tem que ser sempre o mesmo. O mindset tem que ser sempre o mesmo. Se a equipe erra. Não é um indivíduo. Você não pode chegar para uma pessoa e apontar o dedo dela, sabe? Para ela e falar, putz, você errou, e gritar com ela. Isso é ruim. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa pequena. Uma pessoa que tem uma cabeça que não... Assim, não merece ser de um empresário. Não merece ser um empresário. Não é um líder, né? Não é um líder, não exato. É um líder. Sabe? Então, enfim, isso daí foi a minha trajetória até eu me tornar corretor. Sabe? Eu trago isso daqui. Quanto tempo a gente tem? Nossa, olha, vamos lá. E disso a gente tem 4 empresas. Eu quero ouvir um pouquinho. Nossa, cada um é uma historinha. 40? Cada um é uma historinha, mas enfim. Vamos lá. Aí, quando eu comecei essa tríade, no caso, tirei a licença de corretor, já estava interessado em empreendedorismo, comecei a buscar mais sobre isso. E realmente eu tive a minha frustração como EMT, que é o paramédico corpo de bombeiros lá. Eu comecei a investir mais em mim. Comecei a buscar livros, a focar um pouco mais em treinamento, sabe? Tipo, no sentido de buscar mais coisas. E aqui nos Estados Unidos, o que é legal? Essa indústria, ela tem anos e anos. Anos e anos. Sabe? Muito do conteúdo que a gente vê hoje é conteúdo reciclado. Gente, é o que a gente está falando sempre, principalmente. O Napoleon Hill falava isso daí, tipo, em 1920. Ele falava de muita coisa que a gente está falando aqui de mindset, tudo, 1920, pessoal.
é o que a gente tem falado, go back to the basics. Voltar para a base. Tá tudo lá, só muda uma coisinha aqui, outra ali, mas tudo no básico. Tudo que se fala hoje é coisa que já foi explorada e já tem sido dita há anos, 100 anos a gente tá falando. Centenas de anos. Sabe? Só que hoje a gente simplesmente só existe uma adaptação para a nossa realidade. Exato. Para nossa Por exemplo, época. O Napoleão Hill, ele falava, eu estou citando o Napoleão Hill porque é o mais antigo, sabe? E eu tirei muita coisa dele. Tá? Incrível. Adoro. Ele fala muito sobre esse negócio do mindset, do Think and Grow Rich. Na verdade, o Think and Grow Rich, o Pense e Enriqueça... Pense e Enriqueça. No final das contas, assim, enriqueça é só o título, tá? Não tá falando, não necessariamente ali é dinheiro. É várias coisas e dinheiro. Exato. Sabe? É que prosperidade não é ser rico, né? Exato. Tem uma diferença bem grande. Ele estava falando ali de prosperidade, de ser próspero. E não importa o que é que você tem na sua conta bancária. Com certeza. Você pode ser próspero de outras coisas. Exatamente. Com certeza. E isso aqui, nessas minhas pesquisas e tudo que eu estou trabalhando, eu comecei a buscar muito. O Napoleon Hill, sabe? O Tom Hopkins, que é um pouco mais novo, o Brian Tracy. E eu comecei a aprender e comecei a incorporar. E as minhas vendas começaram a escalar. Sabe? Eu comecei a vender bastante. Aí foi quando eu tive a brilhante ideia de... Então, eu sou um bom vendedor. Tá? Eu vou agora... Não, se eu sou um bom vendedor, vou ter que... Qual é o meu próximo passo? Ser um dono de imobiliária. Ser um broker. Sabe? Aí foi a primeira pancada, aquele soco no estômago que eu tive. Que eu não pensei... Tipo, beleza, comecei a abrir escritório, fiz o curso, abri o escritório, comecei a trazer corretores e tudo, e crescer, e etc e tal... Mas aí foi quando foi a minha primeira grande frustração como empreendedor. Eu troquei de profissão e não sabia. Com certeza. Que você virou manager. Eu era vendedor. E você virou manager. E eu virei um administrador de empresas. Sabe? E é difícil onde eu trabalhava, por todos esses chapéus. Onde eu trabalhava muito mais e ganhava muito menos. Sim. Sabe? Aí depois de ter feito terapia isso por causa disso. A gente fala isso para o nosso povo, né? As pessoas acham que é fácil. Eu tive uma loan officer esses 3 meses atrás. É porque eu quero ter minha própria branch. Ok, deixa eu te mostrar. Você pensa, agora, nesse momento, você está fazendo mais dinheiro do que eu, como loan officer. Porque nesse mercado. Então deixa eu só. Não é tão simples assim, porque eu não tenho tempo de prospectar, de fazer sales como você faz. Porque eu tô aqui. Cara, que programa que a gente precisa? Chapéus, isso aqui. Você tá administrando tudo. Então você não tem tempo para vender. E é exatamente esse soco no estômago sabe qual que as pessoas não entendem. O conselho que eu dou é ser uma líder e crescer uma companhia é algo que você tem sonho de fazer? Porque se você tem, o dinheiro não vai importar. Exato. Agora, se não é algo que você tem sonho e você ama já o que você faz, não faz só porque você acha que quer fazer mais dinheiro. Porque é melhor então, ser um top producer. Entendendo? É melhor ser um top producer. Porque se você ama e você quer crescer, pra mim, eu queria crescer essa cultura, eu queria treinar as pessoas, eu adoro empoderar meu time. Isso eu amo. Então, pra mim, minha renda caiu, mas eu tô feliz. Porque a gente tá cumprindo o nosso propósito. E você foi direto ao ponto também pra mim, porque tipo, isso daí foi uma segunda paixão que eu descobri depois. Sabe? Foi quando eu fui fazer terapia, óbvio. Tipo, qualquer um que vira broker tem. Comecei a fazer terapia. Ponto comum das pessoas de sucesso. Terapia. Terapia, cara. Não, eu já passei na prova, não tô fazendo mais terapia já. Tipo, mas assim, na época, quando eu comecei, tipo, a conta tá emagrecendo. Eu ganhei mais trabalho e resolver pepino dos outros. Entendeu? Aí não, eu preciso de alguém pra me ajudar, que alguma coisa que tá errada. Escute. Que passo foi esse que eu dei errado? Tava indo tão bem vendendo. Enfim. Aí foi com isso, nesse processo aí de conseguir entender o que eu fiz, onde é que eu errei, sabe? Eu falei, não, eu tenho que realmente ajudar as pessoas. Foi quando Deus assim, falou comigo e falou, não, Thiago, seu propósito é esse, você ajuda agora. Tudo que eu dei pra você aqui, ó, eu quero que você ensine as outras pessoas a fazer isso. Sabe? Aí foi quando realmente começou a escalar a minha carreira em si, como empresário. E eu comecei a realmente ser um serial entrepreneur. No caso, um empreendedor em série. Sabe? Foi quando eu comecei a abrir as empresas.
sabe? Eu comecei a trabalhar as pessoas, sabe? E começar a aprender mais. E começar a anotar. Tudo que eu aprendia, colocava num papel e começar a passar isso daí. Uau. E treinar as pessoas, sabe? E foi quando, hoje, a imobiliária, a WRA, ela tá com 120 corretores hoje. E você vê o carinho, sabe, que seu time tem. Exato. É uma união de treinamento. É algo que você raramente hoje vê no mercado imobiliário. Então você trouxe algo muito especial. Exato. Eu tento fazer isso. O ambiente da empresa tem que ser cooperativo. É difícil também você tirar a competição dos caras. Sempre vai ter que querer um, mas é a competitividade saudável. Sim. Tá? Ela não é eu vou lascar você aqui. Não. Sabe, eu vou roubar seu... Não é isso. Sabe? Tanto é que hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, sabe, tinha uma corretora que me ligou um tempo atrás, sei lá, uma semana atrás, e falou: Tiago, eu tô precisando de fazenda, e o pessoal é grande aqui na Flórida. Sabe? Eu falo: temos muito pouco de fazenda, mas eu sei que a gente tem um corretor, sabe, que ele mexe com fazenda, mexendo no Brasil, e ele tem muito contato aqui. Já juntei hoje esse corretor: Tiago, achamos a fazenda do cara. Querem confinar, 10 mil cabeças. Imagina só o tamanho da fazenda. E é coisa multilevel aí, tá? É muito grande, sabe? Mas assim, eu trouxe isso pelo seguinte: a alegria que eu tenho, os dois corretores estão trabalhando junto, pessoal. Sabe? Eles estão conseguindo desenvolver... Você está conectando propósitos. A alegria que me dá, sabe? Conseguir isso daí. Entendeu? Eu coloquei os dois juntos e, se Deus quiser, a gente vai conseguir fechar e vai ter aquele almoço bem legal naquela churrascaria. Sabe? Para comemorar isso daí. É que é importante a comemoração. Exato. Sim. Exato. É muito importante. Sabe? Isso daí, assim, foi nesse processo que eu entendi isso. Foi quando realmente eu comecei a crescer e comecei a desenvolver pessoas. E nesse desenvolvimento de pessoas, eu consegui crescer mais, passar a crescer mais a empresa. E de forma mais leve, tá? Sim. Porque eu estava num treinamento esse fim de semana agora, tá? E eu chegava pro pessoal: como é que tá o seu escritório e tudo? Quantos associados você tem? Não, estou mais ou menos 120. O pessoal: como assim? Você consegue dar conta? Eu dou. E, você tá aqui ainda? Eu dou. Sabe? Porque justamente as pessoas têm a impressão onde elas, precisam estar o tempo inteiro, vamos dizer, no telefone resolvendo o pepino das pessoas. Não. Isso é o que eu fazia no começo. Sabe? Sim. Hoje, eu treino esses corretores, treino essas pessoas, eles ajudarem a resolverem os problemas deles, sabe? A gente tem um grupo, eu tenho líderes espalhados na empresa, que eles são remunerados, tá? Para poder ajudar também essas pessoas. Sim. E assim, só chega pra mim mesmo aqueles problemas que tem cabelo em cima, sabe? Pesadaço, sabe? Eu te ligo pra ele, ligo pro advogado: amigo, tô com uma bronca. Eu preciso dos universitários aí, entendeu? Mas assim, BO aqui. nesse modelo, assim, é uma coisa que fica mais leve. Eu não tô dizendo que eu também, não é fácil, que é super fácil. Não é fácil. Claro que não. Sabe? Às vezes vem coisa... E eu tô aprendendo todo dia, tá? Nós também. É impressionante. Você estava em treinamento por quê? Para aprender ainda mais. Aprender ainda mais. Sabe? É impressionante como o ser humano ele consegue achar problema inimaginável. Sabe? Tem coisa assim... Às vezes chega problema pra mim, começa a coçar a cabeça. Brother, a gente vai aprender isso daí junto, velho, que eu não consigo. É verdade. Sabe? E é assim que você consegue crescer. Problema não é problema, é oportunidade de crescimento. Oportunidade de aprendizado. Exato. Aprendizado, crescimento, oportunidade, porque você cresce. Toda vez que você resolve um problema, o que acontece? Você cresce. Você, na próxima vez, você já sabe o que fazer. Você... Nossa, é incrível o poder que isso tem. E quando você cria um ambiente cooperativo, aquelas pessoas que já passaram por esse problema, eles vão poder ajudar os outros. Yes. Faz uma diferença muito grande. Assim, literalmente. Eu tenho um corretor hoje, um broker, que, assim, em termos de leilão, que a gente faz leilão também, faz muita aquisição de leilão. Você tem uma companhia. Tem uma empresa só para isso. Então vamos lá, são 4 empresas. Empreendedor aqui, 4 empresas. A gente tem a WRA, você falou da WRA, Estate, que tem a administradora junto incorporada. Tá? A gente conta hoje com 120 corretores, fora os colaboradores internos do escritório. Sabe? A gente tem a administradora,
A gente administra propriedades residenciais e comerciais, aqui na região da Central Florida em geral, sabe? Nós temos uma empresa que é só de aquisições, que é a Family Home Resources, que literalmente a gente fica buscando propriedades baratas, vamos dizer assim, para fazer, comprar e vender para investidores, sabe? Até os investidores também eles podem entrar em modelos de joint venture com a gente, como se fosse um SPE no Brasil, de parceria, sabe? A gente tem também a Title Company, que é a Bright House Title, que é o equivalente a um cartório do Brasil, que fazia sentido para a gente ter um cartório próprio, onde a gente vai conseguir desenvolver fazer toda essa parte cartorial, vamos dizer assim, e fechamento, sabe? E também tem a construtora, que na verdade foi uma empresa de investimento que eu criei com um sócio em 2012, sabe? A gente começou fazendo investimento e hoje se desdobrou nessa, vamos dizer, essa holding, construção, onde a gente faz construção, sabe? E faz investimento também, entre eu e o Fernando, que é meu sócio. E ele é o CEO da empresa e eu estou mais eu estou encontrando coisas, encontrando investimentos e oportunidades. Esse é o meu trabalho. Sabe? E você dorme quando? À noite. É pai, dois filhos, né? Diga-se de passagem, isso casado, é uma coisa, tipo, 2 filhos. Isso é uma coisa que eu aprendi também, sabe? Tipo, assim, você pode ter tudo, sabe? Mas o maior investimento que a gente tem, é a nossa eu família. tenho Laura e Júlia. Uma menininha de 9 anos e outra de 6. Esse é meu investimento, sabe? Hoje eu tenho que, tipo, depois de tudo, eu tenho mais 4 reuniões aqui, depois de aqui. Eu vou chegar em casa de 5 horas, porque eu vou ter que levar a Júlia na dança de balé. E ela gosta quando eu fico olhando ela, sabe? E, tipo, todo santo dia a gente tem um momento da gente. Eu boto as Júlias para dormir, eu faço as orações. A Juju, ela gosta de quando ela dormir com eu cantando para ela, né, sabe? Então, assim, você canta, Thiago? Na hora de dormir, sim. Dela dormir. Não me fala que além de ser empreendedor, você é cantor. Não, é só pra filha mesmo. E é mais musicazinha de louvor, logo depois que ela vai, sabe? Mas que você gostoso. tira o tempo pra estar com ela todos os dias. Porque no final das contas, tá? De que vai valer tudo isso aí? Você ter milhões e milhões na sua conta, ter várias propriedades. E quando essas meninas, quando elas chegarem a 30 anos de idade, tipo, elas estarem perdidas. Não ter referência de pai. Não ter referência de pai. Não ter, tipo, assim, você não saber o que quer, sabe? Tipo, ser uma incoerência ambulante, vamos dizer. Porque no final das contas, assim, eu falo pra Laura, ela tem uma pegada mais de empreendedorismo, sabe? Assim, ela gosta, sabe? E ela é uma menina totalmente hands-on, sabe? E, tipo... E ela fala, Thiago, papai, eu vou ter que aprender isso daí para tocar as empresas. Não, você não precisa. Tudo que você precisa aprender é saber lidar com o seu dinheiro, tá? Tipo, você pode fazer qualquer coisa. Ela gosta muito de arte, sabe? Ela gosta muito de coisa de arte e tudo. Ela faz crochê, a menina aprendeu a fazer crochê pelo YouTube, sabe? Uau. Tipo, faz o que você gosta, sabe? Eu vou ensinar para você aprender a lidar com dinheiro. Tá? Mas o resto, agora você tem que ser coerente também, tá? Tipo, você não pode, tipo, vamos dizer assim, o meu maior propósito é ter essa referência e poder ensiná-las a pensar, as crianças a pensarem. Que muitas vezes hoje, o maior problema da humanidade, isso daí é do Napoleon Hill, não sai de mim não, tá? Que as pessoas, elas não têm habilidade de pensar, elas não sabem pensar, sabe? E uma pessoa que não sabe pensar, ela é facilmente manipulada. E a razão disso tudo é porque elas estão sempre muito ocupadas com muita informação. Aí não tem tempo, assim, igual a gente tinha quando era criança, não tem nada para fazer. E você ficava ali no quarto, ou no sofá, ou pensando. Exato. Que tempo que a juventude de hoje tem para pensar? É o tempo todo vendo alguma coisa no celular, isso, aquilo outro. Então, eles não têm tempo para pensar. Exato. Isso daí é uma bomba atômica, tá? O celular hoje é uma... Sempre. Eu falo assim, o Einstein, quando ele criou, vamos dizer, a fusão nuclear mesmo, tudo, ele pensava em, tipo, não, vou gerar energia barata para as pessoas, sabe? Então, tem todo um histórico aí de coisa boa. Sim. Mas também teve outras pessoas, não, vou fazer uma bomba com isso daqui. Sabe? Você vê, o celular, eu comparo a isso. Tipo,
assim, o que a gente consegue colocar num celular hoje? Tudo. O acesso que a gente tem, a informação, a como que a gente conseguir produzir, aprender através do celular, sabe? Só coisas boas, tá? Sim. Mas tem um lado, outro lado da moeda, onde, tipo, crianças, elas são hipnotizadas por isso daí, são manipuladas, adultos até, são manipulados com isso daí, sabe? Para um mal, entendeu? Então, tira a capacidade das pessoas pensarem. Tira. 100%. Exato. E, tipo, assim, 98% da humanidade sofre com esse problema. Com certeza. Tira a capacidade do que a gente chama aqui de problem solve, né? Não sei como é que fala em português. Resolver problema. Até eu resolver sou problema. disso. Antes de eu pensar no problema, às vezes alguma coisa, eu vou no Google para ele me dar a resposta para mim não ter que pensar. A gente não faz isso? É verdade. A gente vai no Google e acha a resposta. Ou seja, você não pensa. Quer parar para pensar na resposta. Nunca pensei nisso, é verdade. Verdade. Aí o que acontece? Nossa geração ainda, a gente tem essa coisa que a gente não sempre teve isso aqui. Né? Então, a gente ainda tem mais habilidade de resolver problema, problem solving. Agora, os pequenos que já nasceram com isso, eles não vão saber que eles podem acessar a informação aqui. Eles acham que eles só conseguem acessar a informação aqui. Exato. Isso é um problema. E quem que te dá a resposta? O Google é o quê? Eles pegam informação de todo... As pessoas vão aqui para ter conselho de relacionamento. Ai, meu namorado fez isso. Será que tá certo ou tá errado? Você tá entendendo? A gente não acessa... Não sente mais o que está aqui no coração e o que está aqui na mente. É um perigo. Exato, é um perigo. Muito. Tipo, assim, realmente você aprender a pensar e a desenvolver uma opinião própria. E ensinar os nossos filhos a fazerem isso hoje é muito... É um challenge, é uma... Isso daí, assim, eu tento trabalhar ao máximo. Desafio. Eu tento trabalhar ao máximo, sabe? E você deixa elas ficarem no celular já? São cronometrados, sabe? Por exemplo, eu dei um celular para minha filha no começo do ano, ela de 9 anos, porque estava insistindo e tudo. Eu dei o celular. Com 9 anos. Mas olha só o que eu fiz. 11. Você conseguiu atalhar. Eu dei o celular. A Kylie não... Ela, até hoje, eu acho que eu dei mais tarde, ela esquece de ficar meses desligada às vezes. Eu dei o celular, tá? Tipo, e mais ou menos com 3 semanas, eu vi que ela tava... Eu estabeleci regras, você ser 1 hora por dia só. Tá? E ela não... exato. E às vezes eu falava, 3. Laura, faz isso, faz aquilo. Tipo, e às vezes ela lá, nem respondia. Falava 2 vezes, 3 vezes. Assim, Teve um dia que a gente tava indo pra um restaurante, foi comemorar o aniversário do avô dela, sabe? Tipo, eu falei, me dá o celular aqui. Peguei o celular. Tá, é o seguinte, você descumpriu o nosso acordo, tá? E eu vou pegar o seu celular e vou vender. Na verdade, eu acabei dando o celular. Você deu? Dei pra outra pessoa. Que ótimo. Aquele dia foi extremamente... doloso, vamos dizer assim. Claro. A menina no jantar do avô, meu Deus do céu. Uma cara fechadíssima. A minha esposa, dá o celular, Tiago, dá o celular. Eu não vou dar. No outro dia, ela reconheceu que ela estava errada, porque a gente tinha um acordo, sabe? Pra você ter ideia. Ela, durante a noite, ela entendeu, não, eu errei. Ela assumiu a responsabilidade. Tá. Tipo, e tá prometido agora um outro celular para ela quando ela fazer aniversário agora em dezembro. De 10 e também anos. não foi. Ela teve que ler 50 livros de junho até agora. Ela já leu. Eu nunca vi a menina ler tanto livro tão rápido. 50 livros? Pra ganhar o celular de volta. Exato. Bom. Ela teve que ler 50 livros até o final. Engraçado, tinha uma listinha. Tipo, ela terminou agora e ela vai fazer aniversário no dia 5 de dezembro, sabe? E ela vai ganhar o celular dela. Mas assim, já estabeleci as regras. Tá? 1 hora por dia. Fim de semana, talvez você vai ficar um pouquinho mais. Eu tenho que definir isso ainda, não defini. Tá? Nossa, eu acho que eu tenho que diminuir o meu. Eu dou 3 horas por dia. Sabe? Porque no final das contas, tipo... Você tem ideia, a menina aprendeu a fazer crochê no YouTube. Sabe? Ela faz pulseirinha. Sabe? Ela gosta de... Mas ela aprendeu no celular, né? Aprendeu no celular. Mas aqui, outra coisa, tem algumas coisas também que eu proíbo.
também, ela não pode. YouTube, na verdade, tipo, algumas coisas eu proíbo que ela assista. Eu coloco, só pode até pedir 13, você pode escolher o que você vai deixar eles acessarem. Exato, mas até que tá, o conteúdo, às vezes, de negócio é muito infantil. Hoje em dia tá muito, difícil. assim, é um conteúdo sem propósito, é um conteúdo simplesmente para pegar a atenção das crianças e, tipo, ensinar o quê? Sabe? E no final das contas, elas sempre tem que ter um propósito, tem que ter uma coisa, propósito de aprendizado. Eu concordo Sabe? nesse propósito. Eu acho que isso, pelo menos com a experiência que eu tive com os meus filhos, isso foi muito importante. O Kelvin é um baita de um atleta e a Kylie dança. Semana passada ela dançou 18 horas. Nossa, que legal. Se você vai para a escola das 8 da manhã às 3 da tarde e depois você e daí eu pego ela, levo direto para dança, fica da 4 às 8, que hora que ela vai ficar na TV? Exato. Ela chega, faz a janta, a tarefa e assiste TV por meia hora e vai dormir ou fica no celular meia hora. E ela que faz a janta dela? Ela cozinha muito bem. Putz, ela legal. adora cozinhar. E é uma das coisas que eu quero. Já tá na minha lista também. Eu quero que elas aprendam a cozinhar também. Propósito. Sim. Então, acho que essa parte do propósito tira esse peso de você ter que ficar. Hoje é só 3 horas brigando. Por quê? Porque ela não importa nem tem se ela não tempo pegar o celular a tudo. semana, porque ela não tem tempo. Ela tá focada na paixão dela. Ela vai competir em Las Vegas em fevereiro. Então, ela tá focada já nesses goals que ela tem pra ela. E eu acho, pelo menos com os meus. Isso foi a maneira mais fácil que eu consegui de ensiná-los a querer mais, a ficar motivado, a disciplina. Não foi eu que você tem que fazer isso. Não resolve isso. Eles sabem que se ela não praticar 17, 18 horas, a hora que ela chegar na competição, ela não vai estar preparada. Né? Então, esse propósito, eu acho importantíssimo. Isso é importante. Você literalmente, você está ensinando a sua filha a pensar. Você tá ensinando, ela sabe navegar nas coisas, sabe? Ela vai saber quando na vida adulta, quando alguém falar alguma asneira para ela vai saber, não, isso aí tá errado. Ela vai começar a criar os princípios dela, sabe? Vai aprender a ganhar, perder. E trazendo isso para a nossa parte de empreendedorismo, funciona do mesmo jeito. Mesmo assim. Onde eu pego um corretor hoje, sabe? E, tipo, ele recebe, talvez, uma proposta... demais, tá? Acontece muito. Tipo, uma proposta, não de concorrência, mas, assim, de indecente. Às vezes, tipo... Um vendedor, ele quer fazer alguma coisa errada. Não, omite que a casa tem esse problema. Não vou fazer isso. Sabe? As pessoas têm que ter princípios, sabe? E, tipo, você tem que passar como líder esse princípio para eles também. Sim. Sabe? Mas tá vendo? Você falou desde o começo que você pega o que você vai aprendendo na vida. Exato. E lá na frente isso funciona. Você falou desde o começo... Tava, né, batendo nessa tecla. Exato. Aí tá vendo o jeito que ele ensina os filhos dele, o propósito. Isso aí, por isso, você vem já do sucesso ali já desde pequenininho, né? Exato. A gente vai aprendendo. Se as pessoas que talvez não tiveram um upbringing, né? Uma infância que os pais ensinaram, porque muito vem dos nossos pais também, né? Lógico, e eu tive uma infância maravilhosa. Meus pais são ótimos, assim. Então. Tipo, eles souberam me educar. Mas eu acho que as pessoas ainda conseguem investir nelas mesmas e se ensinar depois de adulto. Sim. Mas aí volta naquilo que a gente já falou, né? Você, os seus pais cooperaram para isso. Sim. E você é privilegiado, né? Mas mesmo as pessoas que não tiveram isso, eles podem fazer. Por quê? Porque eu posso pegar tudo que eu passei na minha vida e usar como experiência e aprendizado, ou eu posso simplesmente me colocar e usar a autorresponsabilidade. Meu pai e minha mãe não me deram isso, mas é minha responsabilidade fazer algo diferente para os meus filhos e mudar, mudar isso que aconteceu. Eu vou ser a mudança. Eu vou quebrar esse ciclo, né, que eu venho vivendo da vida dos meus pais, eu vou mudar e vou ser diferente. Ou você pode se colocar no papel de vítima. Ai, meu pai nunca me deu nada, meu pai não me deu amor, meu pai não me ensinou, nunca me levou no campo de futebol, meu pai isso, meu pai aquilo, minha mãe era uma drogada, minha mãe... Você pode botar a culpa em todo um passado de uns pais que não tiveram presentes ali para vocês, que foram pais ausentes, e aí você se colocar no papel de vítima e continuar vivendo isso, como mudar isso, usar isso como experiência, gente. Isso vai ser um escudo. E você me falando isso daí, tipo, vocês conhecem ele, um dos meus sócios na empresa de aquisições, ele, assim, se você olhar a infância dele... Você fala, não ia dar nada. Se ele quisesse ser um matador, um traficante e tudo, tipo... Ele poderia. Falar, ó, o seguinte... Tinha todos os motivos, né? Tá justificado. Sabe por quê? Deixa eu contar uma breve história do menino. 11 anos ele perdeu a mãe. Olha aí.
Com 12 anos ele perdeu o pai. Tipo, o irmão mais velho que ele tinha, ele era o mais novo. O mais velho tinha 18 anos quando isso aconteceu. Sabe? Ele foi criado pelos irmãos. Tipo, e com a pequena herança, vamos dizer, que eles receberam, sabe? O irmão ainda acabou desviando algumas coisas. Uau. Sabe? Tipo assim, meio que traindo os irmãos mais novos. Tá? Ele começou a trabalhar com 14 anos. Ele trabalhava fazendo foto em festas que tinha lá na cidade. Tá? Tipo, assim, num ambiente extremamente promíscuo, sabe? O líder dele, que era o chefe dele, vamos dizer, assim, ele era de festa, de beber e de fazer um bocado de coisa. Ele saiu desse emprego e foi trabalhar para outro cara também, que seguia a mesma linha, sabe? Tinha problemas de casamento, tipo, tinha vivia uma vida relacionamentos extraconjugais, inclusive até pedia para esse menino, tu vai ter que ajeitar esse negócio para mim aqui, e outra coisa, se minha esposa perguntar, tu mente. Olha aí. Olha só o ambiente e a liderança que ele tinha, sabe? Uma criança. Os exemplos. Os exemplos que ele tinha. É uma criança, sabe? De lidar, tipo, e fazia negócios e erros em, assim, tipo, de querer enganar as pessoas para tirar vantagem em negócio. Esse era o exemplo que ele tinha, sabe? E hoje, você olha para esse menino, você, meu Deus do céu, sabe? Ele, nesses últimos 2 anos, quando ele começou a trabalhar junto, sabe? O menino, assim, ele é um menino exemplar. E sabe? você tem tipo, visto de perto isso. exemplar. E, tipo, e aquela coisa, ele trabalhando comigo, vinha algumas coisas, tipo, caramba, mas vamos fazer assim, porque, tipo, não, a gente não faz isso, brother. A gente não faz desse jeito. Eu não vou omitir uma informação. Eu tinha um lote que a gente tinha feito uma aquisição, que era um lote que estava ruim. A gente meio que comeu uma bola e fez um due diligence errado. E acabamos comprando ele, sabe? É um lote que, tipo, não ia dar certo para construir. Mas vamos passar assim mesmo. Não, a gente vai assumir isso daí. Esse prejuízo é nosso. Eu amo isso. Sabe? E esse o prejuízo líder é nosso. muda a Exato. vida daquela pessoa. Porque muita gente, às vezes, faz errado. Não é porque eles têm a maldade, é porque eles aprenderam assim. que é assim que tem que fazer. Exato. E isso eu vejo muito na nossa comunidade, porque no Brasil, muitas das vezes, a gente aprende nessa questão do jeitinho, já é muito parte da nossa cultura. Exato. E eu acho lindo essa liderança sua. Sim. Porque eu acho que isso é muito importante. Importantíssimo. O dinheiro não vale a pena, né? Você coloca o bom, você recebe o bom, ou não é? Então, independente se você vai ali, né, perder um dinheirinho ali naquele terreno ou não, o que você está trazendo de bom de volta para você, de não fazer algo errado, é muito maior. Claro. E é o aprendizado. Tipo, a gente nunca mais pegou um lote com esse tipo de problema. Exatamente. Sabe? Ele aprendeu. Tá? Aprendeu. E, tipo, assim, um pouco desse negócio, ele nunca se fez de vítima. Reclamou, não sei o que, às vezes já no começo, tudo, que ele tinha um pouco desse passado, vamos dizer, dessa herança aí dos outros líderes dele, sabe? Tipo, e a gente não faz isso. A gente não faz isso. Disputa de escrow, meu irmão, entrega esse escrow. Mas ele errou, eu sei que ele errou, mas, meu irmão, tu vai ficar... perder tua paz por causa de $1.000 que o cara... Não, entrega, velho. A gente vai vender para outra. Relaxa. Não se atenha a isso. Não se atenha a isso. A gente tem que pensar na frente, sabe? E hoje, tipo, você vê o menino, tipo assim, a empresa teve uma receita de mais de $1 milhão, pra você ter ideia. Sabe? Tipo, depois de 3 anos, pra você ter ideia, sabe? O menino, assim, tá bem pra caramba. Agora, slow down, ele ganha salário também, além de dividendos. Tipo, assim, a empresa tem, como teve esse momento um pouco de diminuição do mercado, ele tá tendo muito menos trabalho. Eu falo, meu irmão, velho, fica em casa. Fica em casa, vai tranquilo. Tipo, só vai administrando as coisinhas aqui, aparecendo alguma coisa, a gente vai lá, me fala que a gente compra junto, sabe? Mas assim, ele tá tranquilo. Entendeu? Arrumou uma namorada também, tá até dando mais atenção à namorada agora. Mas eu sempre falo, nesses mercados cíclicos, é isso aí. Tem que aproveita quando, né? Se reinventa, vai, trabalha, não deixa de fazer o que tem que fazer. Mas aproveita esse momento. Exato. Porque daí você vai se colocar nessa posição, né, de recharge, né, de recarregar. E a hora que for voltando, você tá preparado. Mas o que é mais importante? Ele poderia ser feito de vítima, ele poderia ser uma vítima. E ele teria a justificativa de ser vítima, ele poderia fazer um mal, vamos dizer assim,
e seria, vamos dizer, justificado. Mas ele teve uma infância assim, mas ele não faz, ele decidiu por não fazer. É tá? isso. E hoje ele está bem, sabe? Tá crescendo, sabe? Ano que vem provavelmente vai comprar a casa dele já. Que bênção. Sabe? Que legal, tipo, já tá trabalhando, eu só não sei qual vai ser o loan officer que ela vai usar. Tipo, eu vou deixar ele escolher. Olha, vai ser uma briga feia aí, tá? A melhor loan officer dos Estados Unidos é a Thalia. Aqui é competição, não tem competição. É aquela competição saudável. Ah, não, beleza. A A gente traz ele aqui um dia, ele vai falar um pouco da história pra vocês e vocês vão entrevistar ele. Mas falando, entrando um pouco nesse assunto pra gente terminar, que o nosso tempo já tá aí esgotadinho, vamos falar um pouquinho sobre isso. Você falou aí, ele vai estar querendo comprar casa, com tudo isso que está acontecendo no mercado, como que está o mercado aqui de Orlando, o que você tem para nos falar sobre investimentos, claro. Airbnb, casas de longo termo, longo prazo, aluguel. A gente tá, né, tudo que a gente está vivendo agora no Brasil, tantas pessoas pensando em trazer o dinheiro do Brasil para cá. O que nos fala? Porque a voz tem que marcar outro podcast, né, vamos lá. Disso daí. Vamos ver se a gente consegue fazer em 10 minutinhos aqui, dar uma pincelada nisso. Lógico. O que eu sempre falo, o real estate, eles têm 2 fatores extremamente importantes, eles são dependentes. Assim como você vender leite, você precisa de uma vaca, vamos dizer assim, para produzir o leite, o real estate ele precisa de pessoas e de acesso a crédito. Certo. Sabe? São as 2 coisas. Tá? Tipo, o problema que aconteceu esse ano, em 2022, não é um problema, na verdade, que ele era necessário. Tá? Reajuste no mercado. Precisou ter um ajuste de aumento de crédito, do custo do dinheiro em si, porque o fato de ter um dinheiro muito barato estava tendo... Criando inflação e tudo, onde assim, o remédio estava causando mais problema do que a própria doença. Tá? Então, teve isso daí. Consequentemente, a consequência disso daí é que as casas, elas, vamos dizer, ficam mais caras. Vocês sabem mais do que eu. Que, as pessoas não compram uma propriedade pelo preço dela. Compram pela prestação. Sim. Sabe? Os juros aumentando, a prestação vai ficar mais alta. Sim. Sabe? E muitas vezes, obviamente, a pessoa não teve um aumento de salário condizente ao aumento dos juros, elas não vão conseguir comprar. Sim. Tá? Vai ter que continuar a alugar. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é pessoas. Tá? Tipo, uma cidade, independentemente de estar com juros baixos, você está tendo uma emigração nessa cidade, as pessoas estão saindo da cidade, sabe? Os preços lá vão diminuir, as propriedades vão ficar mais estagnadas. É um pouco o que está acontecendo na Califórnia. O que não acontece aqui. São Francisco foi a que mais caiu, né? Exato. Muita gente saiu da Califórnia. Exato. Porque a Califórnia está muito cara, então o pessoal está indo tem muita casa. Entendeu? Muita casa, mas não tem muita gente para morar. Texas. O que é o contrário aqui da Flórida, exato. né? Esse é o meu ponto onde que eu você quer chegar, né, exato. Thiago? Eu já tô ligado. Tipo, já a Flórida, sabe? Ela está tendo esse fluxo imigratório. As pessoas estão vindo para cá, sabe? O que é que vai ser bem interessante de se ver é quanto esse aumento de juros, ou vamos dizer, quanto desse fluxo migratório vai conseguir offset, vai conseguir equalizar com o aumento de juros, tá? Então essa é uma pergunta que ninguém sabe responder. Ainda, exatamente. Tá? Mas a gente pode realmente prever isso daí. O que a gente já está vendo hoje? Tá? Tipo, pra você ter ideia, quando começaram a aumentar os juros, a nossa produção ela baixou pela metade. Exato. A gente estava fazendo uns 60, 65 fechamentos por mês. Hoje a gente está em 30. Sim. Tá? Justamente porque tá mais devagar. A gente, na época, há 2 anos atrás, a gente tinha, lá, 20 casas para vender. Hoje a gente está com mais de 100. Sabe? Porque as pessoas estão vendendo e estão acumulando. Antes a gente vendia muito mais rápido. Exato. Sabe? Justamente por causa desse problema. Tá? Então, tá uma coisa interessante de se ver, sabe? Mas aí já entra o meu lado, beleza. Não vamos ver, vamos ver o lado bom. Mas das ainda coisas. Temos mais compradores do que casas no mercado. Sim. E diga-se né? de passagem, cada mercado são mercados. Orlando mesmo em si, porque eu estou em vários lugares, né? Tipo, mas assim, Orlando em si, tipo, principalmente casas, vamos dizer, de classe média, média alta, estão sendo vendidas. Se o preço for certo, elas vendem rápido. E qual é você vai perguntar? Não, eu tô qual vendo que é o isso average qual que é o average dessas casas que você está falando, a média? O median price hoje está em torno... Isso eu aprendi com o Flip, sabe? Tipo, geralmente, assim, o median price está, eu acho, em 420 hoje a casa. Seria o preço médio, o preço médio da casa está mais ou menos é uma média geral, 420 mil.
Geralmente, a janela, né, o sweet spot, é 10% para mais, 20% para menos. Sabe? Isso daí seria mais ou menos o que está realmente vendendo. E não está sentindo muito esse problema. Sabe quem é que sente? É o vendedor que está pensando que ainda estava 6 meses atrás. Que bota o preço lá em cima, sabe? E vende do mesmo jeito. Isso aí não está acontecendo mais. Exato. As pessoas têm que... É aí que você precisa ainda mais de um corretor bom. Sim. Que ele vai pegar e vai dizer, ó, sua casa vale... Essa é a realidade. Ah, mas o meu vizinho aqui vendeu há 6 meses atrás por 30 mil ou mais. Então, bom, você pode ser que nem o seu vizinho. Você vai ajudar o seu outro vizinho a vender mais rápido a casa dele. Se você pegar e você botar o preço mais alto. O preço tem que ser correto. Sabe? E um corretor que vai marketar a casa bem. Bem, sabe? Tipo, Exato. E no final das contas é o que a gente fala. Tipo, vem o cliente daqui para lá. Diga-se passagem, tá vindo muita gente agora, justamente por causa dessa instabilidade que a gente vê no Brasil. Sabe? Tá vindo muita gente investir aqui. Sim. Sabe? E, tipo, o que é que eu falo para eles? O mercado daqui é diferente. Tá? Tipo, a gente tem um MLS, onde todos os corretores têm acesso a todas as casas. Você não precisa ter vários corretores. Tá? Todos os corretores eles têm acesso a às tudo. mesmas casas. O que é que vai diferenciar um do outro? O serviço e o conhecimento dele. 100%. Que é onde eu foco mais. É onde eu ensino, tipo, eles têm um bom customer service, que eu aprendi lá atrás. Com os passarinhos. Exato, com os passarinhos. Com a pizza. Exato. Sabe? Tipo, e conhecimento. Tá? Então, customer service e conhecimento. E conhecimento é onde eu foco mais. Você tem que ser um expert do ramo que você tá. Exato. Eu acredito muito isso. Se você for um expert no ramo que você tá, você vai ter sucesso. Você tem que master. Exato. E é assim que você vai conseguir crescer. Faça com capricho. Faça com capricho. Com capricho. Capricho. Lembrando de novo. Capricho. É fazer o melhor que pode nas condições que tem. Até ter condições melhores. Exato, até você ter condições melhores para fazer melhor ainda. Melhor ainda. Então, ou seja, nunca para de melhorar. Exato. Eu esqueci até o nome do livro que eu ia até citar, que é muito bom. Um livro fininho, do Mário Sérgio Cortella. Não sei se é o Porquê Fazemos o que Fazemos. É um livro, eu já li alguns deles, e essa frase é muito boa. Tiago, e para a gente fechar aqui, você também está fazendo coaching, né? Sim, não é um coaching, eu estou fazendo... O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um programa, tá? Onde eu estou pegando todos os meus treinamentos que eu fiz ao longo desses anos. Coisas que eu aprendi, eu apliquei, tá? E eu estou colocando agora num papel, vamos dizer, numa apresentação, para poder ensinar melhor para os meus corretores de forma, vamos dizer, organizada. Sabe? Isso daí foi um problema que eu tive, por exemplo, quando eu comecei... No começo, eu lia muito, tinha muita informação, pegava tudo aquilo e na minha cabeça ficava tudo bagunçado. Foi quando eu comecei a fazer cursos específicos, tá? Eu comecei a organizar isso na minha cabeça. É o que eu estou fazendo agora. Estou organizando todo esse treinamento que eu tenho para os corretores e vou começar a montar isso. Obviamente, isso daí vai se desenvolver em um livro também, sabe? Onde eu vou conseguir passar todo esse conhecimento de forma organizada para os corretores, onde eles vão poder consultar tudo, tá? E poder, obviamente, aplicar na vida deles. Amo isso. Sabedoria é chave. Exato. Você falou desde o começo, você começou a investir em você. Foi onde tudo mudou. Exato. Então tá aí. Obrigada, Tiago. Eu que agradeço. História maravilhosa, viu? Obrigado. Vamos marcar um outro aí que eu vou contar o resto das coisas. Depois de mais um. Com certeza, precisa. Eu contei só um quarto aqui das coisas. É muita história para contar, muito conhecimento para compartilhar. E isso é essencial. E é isso, é o nosso propósito, né? Compartilhar com o nosso público, compartilhar com a nossa comunidade todo esse conhecimento para que você possa entender que você pode. Exato. Obrigada. Obrigado, pessoal.